Você ou um conhecido seu já se envolveu em um acidente de trânsito e ficou se perguntando: será que cabe danos morais aqui? Será que eu posso ser ressarcido pelo prejuízo psicológico, pelo abalo emocional que eu sofri? Pois é, essa é uma situação bastante comum e o que muitos motoristas acabam se perguntando é: como é que eu vou provar esse dano moral? Afinal de contas, é uma situação da própria pessoa, é algo muito íntimo. O dano moral é aquilo que aflige o anímico do ser humano. No entanto, para o bem dessas pessoas, existe um entendimento jurisprudencial, ou seja, o entendimento da justiça, de que em alguns casos não é necessário fazer prova desse dano moral, ou seja, ele é presumido. O simples fato de acontecer já geraria então a obrigação de quem causou o acidente de indenizar. Fique comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar como funciona esse procedimento e também de que forma a justiça pode te amparar. Para começarmos, vamos definir o que é dano moral. Dano moral é basicamente todo tipo de dano extrapatrimonial, ou seja, que não tenha um valor pecuniário, um valor financeiro delimitado, tendo em vista que o dano que cada pessoa sofre é muito individual. Mas a grande questão é: quando é que eu posso ser isento da comprovação? Via de regra, você precisa comprovar o seu dano. Essa é a regra do direito civil. No entanto, existe a possibilidade de você estar acobertado pela presunção, o chamado dano moral in re ipsa, ou seja, é desnecessário que você faça a comprovação daquilo que você está requerendo, haja vista que a sua própria natureza já diz que ela é passível de uma indenização. A primeira hipótese de dano moral presumido é de morte da vítima, ou seja, se você é familiar de uma pessoa que faleceu em um acidente de trânsito, então a justiça entende que você faz jus sim a uma indenização por danos morais. É importante mencionar que essa indenização pode variar muito de caso para caso e existem vários elementos que vão balizar esse valor, como, por exemplo, a idade da vítima, a sua profissão, a quantidade de dependentes, qual era o grau de dependência das pessoas, dos familiares. Então, não há que se falar aqui em um valor delimitado. Cada caso vai variar. Segunda hipótese, em casos de lesão corporal grave. Não é qualquer lesão, mas aquela que gera uma dor psicológica ou física extrema à vítima, como por exemplo, casos em que há fratura exposta, amputações, estigma causado por conta de cicatrizes de várias cirurgias que são feitas decorrentes daquele acidente de trânsito, situações que extrapolam um mero aborrecimento de você se envolver em um acidente. Veja que é muito diferente você se envolver em uma colisão em que há apenas danos materiais no seu veículo e, é claro, uma eventual dor de cabeça e você precisar reparar aquele veículo, ir à oficina, ficar sem o veículo, e uma outra questão em que você possui de fato uma dor psicológica ou física grave. De repente você até fica afastado do trabalho, você fica impedido de dirigir, impedido de exercer as suas atividades normais por mais de 30, 60, 90 dias. Então, cada caso é um caso sim, mas se comprovada que a lesão corporal foi de natureza grave, a justiça entende que o dano moral é presumido. E a terceira hipótese são os atropelamentos. Isso porque a natureza de um atropelamento em que um veículo atinge um pedestre ou um ciclista, um motociclista e acaba passando por cima dele, é natural que haja então uma lesão muito grave a essa pessoa. Normalmente, a vítima acaba precisando de longos internamentos, cirurgias, eventuais amputações, muitas vezes sofre até mesmo traumatismo craniano. Então, dado o impacto e dada uma previsão do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, de que os veículos maiores devem cuidar dos menores, especialmente os pedestres, que são os mais vulneráveis, é então comprovado o porquê dos atropelamentos serem uma causa de concessão dos danos morais presumidos. E afinal de contas, o que é que você precisa e não precisa comprovar
em um processo de dano moral presumido? Bem, Rodrigo, você não disse que o dano moral presumido eu não preciso provar nada? Não é bem assim. O que você não precisa provar é a tua angústia, a tua dor, o teu sofrimento, porque isso tudo é presumido, é inerente à natureza do acidente. Agora, o que é que você precisa comprovar? Primeiro de tudo, que houve uma lesão, que houve o efeito que você está requerendo, que houve a morte, que houve uma amputação, que houve uma grave lesão, cirurgias complexas e que houve o atropelamento. Então, o fato em si é evidente, precisa ser comprovado. Em segunda análise, você precisa provar a culpa do agente, ou seja, que a pessoa que causou o acidente agiu com culpa, com negligência, imprudência, imperícia ou, em outros casos também, o próprio dolo, a vontade de causar aquele efeito, aquela dor, aquela lesão à pessoa que veio a falecer, veio a sofrer uma grave lesão. E o terceiro elemento é o nexo de causalidade, ou seja, a correlação entre a conduta do agente causador do acidente e o efeito danoso, quer tenha sido uma lesão corporal grave ou o óbito. Então você precisa comprovar que há essa correlação direta. O que não pode haver é uma correlação indireta. Aí você já entra num campo que foge à presunção, que você precisa comprovar de fato que não se trata de um dano moral presumido, entende? Por quê? Imagina o seguinte, uma lesão em que dois veículos se colidem e, num primeiro momento, não acontece nada. Ambos saem do local muito bem, tanto que não é feito boletim de ocorrência, ninguém vai para o hospital, tá tudo certo. E semanas depois, um dos motoristas reclama, fala, olha, eu tô sentindo fortes dores de cabeça e essas dores são decorrentes do acidente. Ora, demorou semanas para que acontecesse essas dores de cabeça? Será mesmo que são decorrentes do acidente? Então aí você vai precisar fazer uma comprovação, haja vista que num primeiro momento não parece se tratar de uma correlação direta. Quais documentos, afinal, você precisa ter em mãos para fazer essa comprovação dos danos, da conduta e do nexo causal? Bom, primeiro de tudo, o boletim de ocorrência. Acidentes de trânsito com vítima grave necessariamente precisa ter boletim de ocorrência. Segundo, exames, prontuários, comprovantes de cirurgia, de encaminhamento médico, tudo que tiver correlação ao dano, de forma a comprovar que sim, não se trata de algo superficial, mas de algo que de fato causou um grave prejuízo à psique, à parte física, ou então que gerou um resultado morte, você vai precisar comprovar sim. Terceiro, fotos e vídeos. Então tire fotos do local para que você consiga determinar quem é que foi o causador do dano, de que posições os veículos vieram, para se comprovar quem é que colidiu no veículo de quem. Isso precisa ser feito no momento, logo após o acidente, pois assim você terá preservadas as condições exatas do momento da colisão. Se não for possível tirar foto, de repente devido ao nervosismo, devido a você já ter sido encaminhado para o hospital, então você não ter ninguém no momento para fazer esse registro, você pode também se valer de eventuais imagens que tenham sido gravadas por imagens de segurança, por meio de terceiros que estavam passando no local. Então é importante sempre você colher essas informações para posteriormente ter como comprová-las. E por fim, testemunhas. Colha os nomes, os telefones e os documentos das testemunhas oculares, aquelas pessoas que presenciaram o evento danoso no momento em que ele aconteceu. Isso é fundamental para a posterior comprovação e eventualmente até mesmo uma ajuda na perícia para a reconstituição daquele acidente. Bom, hoje nós aprendemos então que o dano moral decorrente de um acidente de trânsito é exceção, mas que ele é possível em alguns casos. É preciso, nesses casos, comprovar que houve um dano, que houve uma conduta e que houve um nexo de causalidade, cujos documentos você certamente os terá ou então é capaz de produzi-los, desde que você não perca tempo, que você não deixe isso para depois. Quanto antes você for atrás disso, antes você for atrás de registrar um boletim de ocorrência, de entrar com uma ação indenizatória, de ir atrás de testemunhas, melhor. Mais difícil fica quando você demora. Eventualmente imagens de câmeras de segurança que flagraram o local no momento da colisão já podem ter sido apagadas. Essas testemunhas muitas vezes fica mais difícil de encontrá-las,
Por isso a importância de você correr atrás disso o quanto antes. E lembre-se, o dano moral presumido deve ser sempre acompanhado de provas de que houve um dano, mas não é necessário que você comprove qual foi a sua angústia, basta que você comprove que o dano aconteceu, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sino das notificações para sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui, você recebê-lo instantaneamente, tá certo? Um abraço, meu amigo motorista, e até o próximo vídeo.